Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Nós hoje estamos aqui para mais um dia, né? Um bate-papo. Já estou convidando o nosso convidado especial, o Dr. Jaime, tá? Acredito que ele já está entrando. Me apareceu aqui foi o... Oi, Eduardo. Olá, Tudo bem? Eu estou tudo convidando o Dr. ótimo. Jaime. Deixa eu ver aqui, Dr. Jaime. Bom, gente, ao vivo é complicado, viu? Nós testamos hoje, mas parece que deu alguma. Não sei se eu já entrei. Será que eu já entrei? Ah, já sim. Bora. Tá aí, Já. tá bom? Tô entrando. Eu Mas não estou eu vendo, não eu tô estou me vendo o vendo. Eduardo. Pois é, eu não tô me vendo também. Vocês estão me escutando? Escutando sim, doutor Jaime, Como tá? é que faço para eu? Agora? Bom, Gabi, Nossa, aí apareceu. agora deu certo. Eduardo, você consegue sair aí, Eduardo? É o que eu estou tentando fazer. Peraí. Tá bom, mas não tem problema. Você é uma boa Eu companhia, acho que deu também certo agora. conhece bastante do trabalho. Não, você saiu a câmera, mas não saiu, mas tudo bem. Vamos aproveitar aqui a presença, né, do Dr. Jaime, um psiquiatra que trabalha há bastante tempo com a dependência química, inclusive já esteve conosco fazendo um trabalho na Amajá e continua conosco. Eu vou passar para ele se apresentar. Então, nós vamos fazer um bate-papo aqui rápido e depois o doutor Jaime vai abrir para algumas perguntas. Seja bem-vindo, doutor Jaime, muito obrigada por estar conosco, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a psiquiatria e a dependência química. Fique à vontade, doutor Jaime. Boa noite, dona Edna, boa noite, Eduardo, boa noite mais quem tiver aí com a gente, que eu não tô. Peço desculpa aqui pelo meu mau jeito no canal, aqui na mídia, Tá mas é um ótimo, não prazer estar precisa nem aqui. pedir desculpa, tá ótimo aí, pode Tá continuar. indo bem por enquanto. É um prazer estar aqui, uma honra estar tendo esse encontro. Por uns dias aí achei que eu ia estar junto na presença aí da dona Édia lá no escritório. Falei, opa, vou matar a saudade, quem sabe eu encontro a equipe toda lá também, mais gente junto. Muita saudade do tempo que a gente se encontrava presencialmente. E mas estamos juntos aqui hoje, né? E parabenizar a iniciativa desses Sim, encontros semanais. Tem sido muito rico, né? E parabéns também pela persistência no trabalho ambulatorial, nessa fase aí de renovação, se Deus quiser, né? Vai sempre caminhando para frente. O trabalho ambulatorial é sempre desafiante, assim como era desafiador o trabalho também nas internações, né? Mas essa equipe é sempre de muita fibra, de muita vontade, de muita luta, né? E é um prazer estar aqui hoje com vocês, né? Eu não sei como a gente procede, se a gente já conversa um pouco, como é que você tinha imaginado, Edna? eu acredito que a maioria dos nossos seguidores, né, eles gostariam de saber quais os benefícios da psiquiatria junto à dependência química e como é a sua visão, tá? Desse processo. Se só a psiquiatria funciona, se só as outras psicoterapias funcionam, tá? Então, assim, como psiquiatra, quais são as dicas, tá, que o senhor pode passar para os nossos internautas, porque essa live depois fica no YouTube,
Mesmo que as pessoas não consigam hoje acessar, depois é uma forma de nós contribuirmos com toda a comunidade, né, com o Brasil, o mundo inteiro, se quiserem acessar lá. Então, fique à vontade e o tempo é seu. Nosso prazo aqui é até mais ou menos uns 30, 40 minutos, e a gente fala aí por volta de uns 25, 30 minutos, e depois damos espaço para quem quiser fazer as perguntas, que serão feitas e acompanhadas pela nossa assistente social, a Gabriela. Então, fique à vontade, doutor Tá Jaime. joia. Eu queria primeiro falar da minha experiência pessoal, né, profissional. No meu caso, a Amarjá foi um divisor de águas, bem isso mesmo, assim, porque eu sempre tive muita dificuldade em trabalhar com dependência química. Foi um ramo, assim, que sempre foi de muitos desafios para mim, né? E depois que eu conheci a equipe da Amarjá, que eu fui convidado a trabalhar de mão dadas com esse grupo maravilhoso, eu consegui adentrar mais nesse universo com uma visão mais ampla, né? Porque o que eu conheci na Amajá foi uma força feminina, uma força terapêutica feminina, né? A Associação Mão Amiga do Recanto Janaína, né? Então, desde o começo, esse nome me pareceu assim de muito convite mesmo a adentrar num universo onde a gente consegue se basear, né, numa terapêutica focada num poder de transformação. Isso é que é a dificuldade na dependência química e também em todos os outros transtornos da psiquiatria. Você conseguir dar alívio, conseguir dar apoio, conforto, melhoras, isso a gente consegue. Mas conseguir transformação, como que a gente faz isso, né? Será que a gente consegue realmente tratar de uma pessoa sem oferecer esse poder de transformação, né? E eu, aproximando dessa equipe, eu consegui acreditar que trabalhando junto, né? Trabalhando com interdisciplinariedade, trabalhando com espiritualidade, né? Trabalhando com respeito, com abertura, né? Com amor, a gente consegue oferecer para as pessoas um caminho de transformação. E isso é que é importante na dependência química, né? E foram poucas oportunidades que eu tive na vida de trabalhar em conjunto com uma equipe que olha para o ser humano como um todo, né? Então, pensando na psiquiatria, no potencial, no valor da psiquiatria no tratamento da dependência química, ela só tem valor quando ela está dentro dessa, desse universo mais amplo de ferramentas mesmo, né? Então aí ela passa a ser mais uma ferramenta no meio de todas as outras ferramentas. Nós temos uma cultura que valoriza muito a parte médica, né? As pessoas acham que muitas vezes tem uma expectativa muito grande que a medicação psiquiátrica, que o tratamento médico é, é o pilar central de todo o tratamento. Isso é uma grande ilusão, né? A psiquiatria, ela é mais uma ferramenta num universo de potencialidades que tem que ter todo o tratamento da dependência química, né? É muito ilusório você pensar que você vai ter, através de medicação, a transformação de um desejo, né? Foi isso que eu venho colhendo na minha vida profissional, né? Você ter a noção de que remédio nenhum pode transformar o perfil de desejo, de inclinação, de preferência, né? De aspirações, de valorizações que a pessoa põe na vida dela, né? Então aí já entra o primeiro ponto que eu sempre ressalto nos tratamentos que eu faço em todos os âmbitos, principalmente na dependência química, né?
remédio nenhum vai tirar a vontade de você usar uma substância, de você fazer uma conduta, ter uma atitude, né? A sua inclinação, a sua direção do sentido que você dá para a sua vida, você vai ter que colher com as ferramentas outras, né? Além de medicamento. Então, vem aí o valor da espiritualidade, da psicoterapia, da assistência social, do exercício físico, né? Do convívio com as outras pessoas, do suporte familiar que as pessoas vão tendo. Tudo isso é um conjunto que a psiquiatria se insere nesse meio, né? E é bonito ver que o tratamento ambulatorial que a Marjá está fazendo busca também todas essas ferramentas para que a pessoa possa ter um caminho de transformação, né? E aí vem a pergunta, bom, se a medicação psiquiátrica não traz essa transformação nesse nível, o que que ela traz, né? E o que a gente vê é que a pessoa em si, ela é muito mais ampla, né, do que a dependência em si. Então é muito alto o grau de comorbidades na dependência química. A pessoa que tem dependência química, quando ela está assim na fase mais difícil, de mais intensidade de uso, tudo mais, ela só vê a dependência química. Ela acha que o problema dela é só aquilo ali. Aí quando ela consegue uma abstinência, ou quando ela começa a parar para pensar e fazer um outro caminho, aí ela vai entrar em contato com todo um universo afetivo, psicológico, né, onde vão aparecer, né, quadros depressivos associados com aquela realidade de dependência química, vai aparecer ansiedade, transtornos de ansiedade, vão aparecer outros transtornos, às vezes psicóticos ou não. E então, a gente começa a tratar a dependência química e a perceber que as pessoas trazem todas essas comorbidades junto com o quadro de dependência química. Aí sim, o valor da parte psiquiátrica nesse tratamento, ela começa a tomar mais importância, mais relevância, porque se você não remite sintomas depressivos, se você não alivia o grau de ansiedade que a pessoa está tendo, às vezes o grau de impulsividade que ela traz no perfil psicológico dela, ela não vai conseguir ter avanço naquele equilíbrio que é necessário para que ela tenha um controle, né, uma adequação da sua vida para atingir um equilíbrio e conseguir viver sem os prejuízos do uso abusivo de substâncias na vida de cada um. Então, é fundamental que você consiga fazer uma avaliação psiquiátrica que defina esse grau de comorbidades, né? E aí, às vezes, a dificuldade, muitas vezes, no tratamento ambulatorial, muitas vezes essa. Você tem que fazer essa avaliação com a pessoa estando ainda em uso da substância. Muitas vezes essa avaliação ela é um tanto quanto prejudicada, né? E aí fica um pouquinho mais difícil de você adequar, né, a medicação que ela vai ter um benefício maior. Mas a gente encara esse desafio e vai contando também com o olhar de uma equipe mais ampla que te dá também essa noção, conta com o apoio familiar que também te dá informações e você consegue muitas vezes elucidar essa avaliação com mais clareza, né? E aí sim a gente inicia o tratamento medicamentoso e encarando de novo o desafio do tratamento ambulatorial, que muitas vezes a realidade é de junção, né? Do uso da medicação com o uso das substâncias. Faz ali uma mistura, uma associação de todos esses elementos químicos, né? E aí vem a dificuldade, muitas vezes, de você saber conduzir essa questão, né? Então, é muito comum as pessoas iniciarem medicação, né? E muitas vezes, por falta de apoio psicológico, por falta de apoio espiritual, por falta de terapias ocupacionais, né? Físicas, ela muitas vezes não consegue se manter em abstinência e ocorre uma interação entre a medicação e o uso das substâncias. E aí vem também um manejo, você acompanhar a pessoa, né,
Muita gente tem a noção de que começa um medicamento ali, está pronto aquilo vai ser por um tempo prolongado. Isso é uma grande ilusão, a gente tem que acompanhar, ver como que está sendo essas interações todas, como que está sendo a resposta, e acompanhar a pessoa, minimizando os malefícios dessas interações e buscando uma melhor resposta no universo terapêutico que a pessoa está tendo, né? Então é um desafio muito grande e por isso que eu parabenizo a Majá de encarar esse desafio de fazer o tratamento ambulatorial, né, encarando essa realidade tão difícil que é a dependência química e fazendo essa proposta para caminhar adiante, né? Então a gente tem essa noção toda dessa dificuldade e encara esse desafio. Muitas vezes é na avaliação psiquiátrica, é no acompanhamento psiquiátrico que você também percebe as consequências que a dependência química já trouxe na vida da pessoa. É muito comum, né, a pessoa ter desenvolvido aí problemas hepáticos, o fígado da pessoa já não está tão 100%, né? Muitas vezes desenvolve perdas também no pâncreas, levando a diabetes, tireoide alterada, pressão alta, problemas de circulação sanguínea, né, fraqueza geral do organismo. Então a gente tem que cuidar dessa parte também, né? Então o ideal é que o tratamento psiquiátrico seja feito junto com o tratamento clínico também, que tenha também um clínico, né, que ajude a gente a fazer esse controle metabólico, esse controle nutricional, né? Eu lembro da nutrição no tratamento que a Marjá sempre fez, a nutricionista que estava junto com a gente, tendo muito desafio também de repor essa parte nutricional. Então, a ideia é sempre um conjunto holístico, né, que a pessoa está inserida e a gente conseguir ter esse olhar amplo, né, aberto para que a pessoa possa ter, né, um suporte nisso daí. E é isso que é bonito ver na Amajá, né, que as pessoas encontram esse respaldo, né. Não vai ali, tem uma conduta seca, estanque e vai embora, né. Então a gente valoriza esse trabalho universal, esse trabalho amplo que a Amajá faz, e aí dá gosto da gente entrar, né, como psiquiatra, porque a gente sabe que a gente não está sozinho, e que sozinho nós não vamos conseguir avançar em direção nenhuma, né? É. Então, fica essa. Diga, você ia falar? Eu gostaria, doutor Jaime, de agradecer tudo que você trouxe, tudo que você fez para a Amajá e falar para os nossos internautas que você continua conosco nessa jornada, mesmo ambulatorial, tá? O doutor Jaime, quando algum dos nossos alunos precisa de passar pelo psiquiatra, ele faz uma condição especialíssima para a Amajá, tá? Que encaminha os seus alunos para o tratamento psiquiátrico. Mas eu gostaria que, se você puder falar um pouco para nós, que você falou do corpo, o quanto que a dependência pode afetar outros órgãos. E assim, fala um pouco dos neurônios, o que a química, seja ela etílica ou outras drogas, podem acontecer no cérebro e como é que a família ou os outros profissionais podem contribuir com essas pessoas, né? O que eu já soube, né, é que o neurônio não é uma célula que reconstitui, tá certo? Mas tem algo que a família, os profissionais podem fazer algumas atividades para ajudar nessa mente, ajudar a ele a trazer essa condição melhor de sobrevivência hoje. No fundo, a gente nunca sabe o tanto que a pessoa tenha o potencial de recuperação, né, de regeneração. Isso varia muito com fatores individuais e fatores da substância, né? Tem pessoas que são muito resistentes, né? E têm um poder de recuperação muito grande. Às vezes a gente olha a pessoa assim na fase ativa da dependência química e acha que aquilo perdeu, que não vai conseguir.
ter volta, né? E muitas vezes a pessoa volta a um nível bem razoável, bem satisfatório, porque ela tem uma saúde boa, ela tem uma energia boa, e ela consegue uma recuperação. E tem pessoas que já têm uma dificuldade muito grande de ter essa recuperação da química cerebral, da saúde dos neurônios, né? Isso varia muito de pessoa para pessoa, varia muito no tempo de uso e da idade de início que o uso abusivo começou a acontecer na vida da pessoa. E também varia muito de substância para substância, né? Eu costumo encarar assim, na nossa realidade brasileira, né? A gente vê o álcool, né? A bebida alcoólica, como aquela substância que a gente vê que traz uma perda neuronal mais intensa em termos de atrofia de sistema nervoso. Muito comum as pessoas que fazem uso de bebida alcoólica durante um tempo muito longo, né, apresentarem uma atrofia do sistema nervoso. Você faz uma tomografia, uma ressonância, você vê uma diminuição do volume cerebral, às vezes a níveis assim bem avançados. E aí que fica mais difícil dela ter uma recuperação, ocorre uma perda de memória, uma perda de orientação, a pessoa fica como se ela tivesse um quadro de Alzheimer. Aí fica um pouquinho mais difícil de ter a recuperação desse quadro. As outras drogas, né, que a gente vê, pensando aí em termos de cocaína e de crack, elas são drogas mais excitatórias, que não tem uma, assim, não costuma acontecer muito essa questão de atrofia cerebral, né? Então a pessoa muitas vezes não entra nesse quadro de perda, né? De cognição, de demenciação. Mas elas são drogas excitatórias que muitas vezes induzem a quadros psicóticos, né? A pessoa, na excitação cerebral que ela tem durante o uso da substância, ela mimetiza uma esquizofrenia, parece que ela está ali com um quadro psicótico intenso, e às vezes são quadros psicóticos bem desorganizados nessa fase. Aí a volta, o que vai sobrar disso depois da abstinência, do tratamento que ela faz, é sempre uma interrogação, né? A gente vê muita diversidade nesse aspecto. Eu creio que quando a pessoa já tem uma tendência a desenvolver alguma doença psicótica, alguma doença, né, do perfil da esquizofrenia, alguma coisa parecida, às vezes a droga ali está aparecendo como um gatilho para isso daí, e quando a gente faz o tratamento, ela persiste, tendo algum grau de alucinações, algum grau delirante, ou mesmo uma recusa, um retraimento maior, e aí fica, às vezes, essa sequela, né? E a gente fica sempre se perguntando, será que ela desenvolveria a mesma tendência patológica sem a dependência química? Ou será que foi determinante a dependência química para ela desenvolver isso? Fica sempre uma incógnita, a gente nunca vai conseguir responder essa pergunta. Mas é sempre uma esperança, né? Você tendo esse tratamento amplo, fazendo um bom tratamento medicamentoso, você minimiza esses sintomas e com esse tratamento psicossocial, familiar, você consegue muitas vezes remitir, às vezes tirar o uso da medicação ou diminuir e ela desenvolver um bom grau de funcionamento cerebral, de sistema nervoso, muitas vezes consegue ter essa volta, né? Tem a cannabis também, que muitas vezes mimetiza quadros psicóticos e às vezes acontece o mesmo processo. Ela não é tão excitatória, mas desenvolve também a tendência de desencadear quadros psicóticos em muitas pessoas, né? E acontece essa mesma tendência, tira a substância, o que vai sobrar depois? Tem pessoas que não sobra nada, volta totalmente à normalidade, a pessoa volta ao funcionamento padrão dela e fica totalmente adequada e equilibrada. E tem pessoas que desenvolvem outros transtornos, que às vezes já era uma base ali, né? E a dependência química descarrilhou aquela evolução mais difícil, né? E interessante a gente ver muitas vezes a química cerebral, né, em cima de transtornos que a pessoa tem na base dela.
Tem pessoas que já têm depressões episódicas, por exemplo. E sempre que entra em depressão é a hora que ela faz uso de substância. Ela não suporta aquele, aquela dificuldade e a substância meio que ativa, né? Um funcionamento cerebral que ela sente um alívio na depressão. Só que depois ela entra naquele abuso e vai colhendo as dificuldades da dependência química e depois de um tempo vai misturando as coisas. É depressão em cima de droga, droga em cima de depressão, vira um ciclo vicioso que vai dificultando, né? Então, a resposta final que a pessoa vai ter em termos de neurônios, de química cerebral, de funcionamento do sistema nervoso, também depende desse conjunto, né? A gente tem a tendência de achar que a droga, que a substância vai determinar a resposta final. E é um grande influenciador, mas todos esses aspectos em conjunto é que vão dar o resultado final, né? A plasticidade do sistema nervoso é muito grande. A regeneração dos neurônios é pequena, é difícil, mas o sistema nervoso é uma rede neural muito complexa. Então, ele ativa outros sistemas ali, neurais, que compensam muita coisa. Então, eu nunca fecho a esperança de ninguém. Nossa, ele está usando droga há muito tempo, já teve crise psicótica, está tendo dificuldade de memória, não vai ter jeito, mas tá. Não. Faz abstinência, entra com tratamento medicamentoso, tenha o apoio aí psicológico, familiar, espiritual, faz a parte física, ocupacional, faz todo esse conjunto que muitas vezes a gente entra em surpresa de ver o grau de recuperação que as pessoas têm. Então, a gente tem que ter sempre essa palavra de otimismo, de esperança e de abertura, né? Encarar todo o tratamento como uma abertura e o que vier de dificuldade, a gente acompanhar, a gente aprofundar e estar sempre junto nessa proposta de recuperação, né? O sistema nervoso, ele sempre tem essa esperança, né? E o que eu gosto de ver na Majá é isso. Todo mundo sempre com esse olhar positivo, aberto, acolhedor e buscando essa transformação de recuperação, né? Isso. Então, doutor Jaime, nós temos esse quadro, né? A cada 15 dias, nós trazemos aqui um profissional para falar dos assuntos que os nossos internautas sempre solicitam para nós. E uma semana a Ana faz esse trabalho de vínculo, né, com a família, a Ana Lúcia, que é a nossa psicoterapeuta familiar. Então, ela faz, nós recebemos lá no escritório da Amajá, ali na Ouvidor Freire 2090, aberto para as famílias irem, ou se a família não tem dependência química nos seus entes queridos, mas quer aprender um pouco mais para ajudar alguém, temos, e na terça-feira, no mesmo horário, a Ana atende lá e cada 15 dias nós estamos aqui. E foi muito importante a sua fala, eu também aprendi, eu gosto muito de aprender com você sempre, né, com todos que trabalham com a dependência química. Então, em resumo, o que eu pude entender é que não tem um remédio específico para dependência química, porque o ser humano é um ser único. Então, cada um de nós temos as nossas particularidades. Por isso que é tão importante esse tratamento holístico. Precisamos do psiquiatra, que é um médico, é um profissional que vai fazer essas avaliações física, que vai fazer as avaliações comportamental. Precisamos das psicoterapeutas, que são as individuais, que trabalham direto com o aluno. Tem a psicoterapia em grupo, que nós também fazemos. Temos a psicoterapia familiar, tá certo? O contexto que é feito também de um grupo que nós temos, que é Renovando as Atitudes. Então, assim, esse momento Amajá e resgatando vidas, ele é simples, mas é feito assim com muito amor por todos os profissionais e atendemos todos os sexos, os gêneros, né? E também crianças que às vezes que eu gostaria
às vezes não, né? Eu gostaria que você falasse um pouco também como é que a família pode observar nas crianças, porque hoje tem outras questões, né, como o cigarro eletrônico, que está muito comum nos, Uhum. nos meios dos adolescentes. Como é que a família pode acompanhar? Se tem alguma dica sua como psiquiatra para que as famílias possam estar mais perto também desses jovens, para que eles possam evitar esse caminho, né? Porque às vezes é Uhum. normal, uma maconhinha só, mas o que isso pode levá-lo? Tá? Eu gostaria, que eu acho que é assim, uma pergunta que nossos internautas, as pessoas que nos seguem, sempre nos perguntam. Então, o que eu acho muito importante nessa questão, né, é o próprio exemplo que a própria família tem para fazer, né? A gente vê no Brasil um abuso de muita coisa, né? O próprio alcoolismo no Brasil, eu tive um professor que falava que o alcoolismo no Brasil é um desbunde, é uma coisa irresponsável, né? Assim, impensada. Então você insere muitas vezes na família o uso de substância, principalmente o álcool, de uma forma assim muito convidativa, muito aberta, né? E às vezes meio irresponsável mesmo. E às vezes a criança ela não adere por ali, ela não sente tanta inclusão naquele ambiente, né? Mas ela percebe que substância é usada, então, e usada sem medir consequência. Então, o primeiro aspecto é ter essa noção, né? Como que o familiar, aquele que está ali na responsabilidade da criança, como que ele lida com o uso das substâncias que ele faz, né? Como que ele abre essa questão com as crianças, com os adolescentes, com os jovens que estão em volta dele. Então, esse é o primeiro aspecto que é de muita dificuldade, de muita intimidade de cada um, né? E é um aspecto que a gente poderia passar muito tempo falando, que é difícil de abordar, né? Agora, em cima do comportamento das crianças e dos adolescentes, é a proximidade, é o vínculo familiar, é a proximidade da família, é estar junto com as crianças, estar junto com os adolescentes, acompanhando a vida deles, acompanhando as amizades dele, tentando ter atividades em conjunto, participar de coração aberto em todas as dimensões da vida, está nessa proximidade. Então, muito do abuso infantil e de adolescentes de substância vem por um distanciamento. Você percebe que as famílias estão distanciadas, agora com esse mundo virtual entranhando no mundo concreto das pessoas, fica cada um no seu mundo virtual e o distanciamento aumenta muito, né? As crianças e os adolescentes estão no mundo deles ali. Então, esse distanciamento, essa falta de vinculação, para mim é a maior dificuldade que um pai, uma mãe tem para perceber o que está acontecendo na vida do próprio filho, da própria filha, né? Então, você começa por aí. Como trazer essa proximidade. Por isso que é interessante o trabalho familiar, né? O trabalho social que a Marjá faz, de aproximar esses vínculos e começar a perceber melhor, né? As pessoas muitas vezes ficam focadas querendo saber se os adolescentes estão tendo uso ou não estão tendo uso de substância. E muitas vezes não consegue perceber se eles estão bem, se eles estão em paz, se eles estão em plenitude na vida deles, né? Então é isso que eu acho que tem que ser sempre buscado, né? Como propiciar uma vida plena, uma vida satisfatória, uma vida com alegria, com abertura, com vínculo, com troca né, com diálogo, com abertura de troca de informações, de indagações, né? Buscar atividades que vão ser envolventes, né? Você conseguir fazer com seu filho, com a sua filha, uma atividade que ele gosta, que você também gosta, que vocês estejam juntos, que vocês estejam num universo de paz, de plenitude. Então, essa é a base para que se evite, para que não se tenha abuso
e desequilíbrios na vida dos adolescentes. Agora, quando você começa a perceber, qualquer que seja a alteração, qualquer que seja o grau de sofrimento que um adolescente ou uma criança esteja tendo, qualquer coisa que esteja em desequilíbrio, qualquer coisa que esteja assim em desarmonia, seja em qualquer aspecto, isso é o mais importante do que você descobrir se está tendo uso ou não de substância. Se você conseguir, né, aproximar do seu filho, da sua filha, né, percebendo as dificuldades dele, conseguir que ele se abra com você, as dificuldades que ele está tendo no global da vida dele, vai ser muito mais fácil de você conseguir ter a noção, né, como uma consequência, ter a noção do uso ou não de substância. Se você focar só no uso de substância, muitas vezes isso vai aumentar o distanciamento que você já está tendo do seu próprio filho ou da sua filha, né? Então, essa proximidade é a base, né? E se você tiver a noção, né, tiver a suspeita de uso de substância, uso abusivo de substância, né, seja qual for, né? Você falou do cigarro eletrônico, tem o cigarro de papel, né? O tabaco é uma das Exatamente. dependências químicas mais graves que eu imagino, uma das mais difíceis de reverter, né? E que faz muito estrago, morre muita gente por causa do tabaco no mundo, né? Seja o que for que você perceber, né? Você aproximar e oferecer essas ferramentas de transformação, né? Sem julgar, sem querer esmiuçar, na vigilância, né? Sem ficar vigiando e querendo perceber os detalhes do uso, quanto que usa, onde que usa, com quem usa, virar aquela paranoia em cima ali, isso às vezes aumenta o distanciamento, né? Você sabe que está tendo uso, você sabe que está tendo abuso e você oferece ajuda global, né? Vamos para uma terapia, vamos para uma espiritualidade, você precisa de um médico, você precisa de um remédio, faz uma visita, faz uma avaliação, faz uma consulta, oferece as ferramentas que tiver ao seu alcance, né? Para que ocorra essa proximidade, para que ocorra essa abertura, para que ocorra, né, uma afetividade maior e uma confiança mútua, que é o que faz estrago, né? O estrago da Sim. dependência química é gerar essa desconfiança, vira um desconfiando do outro, um se escondendo do outro, um vigiando o outro, e você perde, né? Aí é que a coisa perde mais ainda, né? Então, ter essa noção de conseguir, né? Como que eu vou me aproximar, né? As pessoas se sentem distantes, porque os universos são diferentes, né? Quanto mais o tempo passa, mais vai ficando diferente o universo dos adultos, das crianças e dos adolescentes, né? Então, criar ferramentas para essa proximidade, né? Eu lembro aí, eu vejo o trabalho do Cuidar Já, né? O Exatamente. trabalho com a família sempre nesse enfoque. É o que há de mais importante nesse sentido de ver, né? Eu até tenho, assim, me questionado muito nesse sentido também. Porque qualquer alteração que um pai ou uma mãe hoje vê numa criança, já vai direto para o psiquiatra, para o neurologista, para o médico. E muitas vezes os nossos colegas têm uma visão de que a medicina resolve tudo, basta medicar que vai estar resolvido. Aí a coisa fecha em duas químicas, fica a química do médico de um lado, o adolescente usando substância do outro, e o sofrimento aumentando e o distanciamento entre todo mundo aumentando. Então, eu recomendo esse tratamento multidisciplinar, esse tratamento aberto, de muita confiança e amplitude de tratamento, que gere essa proximidade dentro da família, né? Acho que é meio por aí. Antigamente a gente via mais essa preocupação nas famílias, né? Vamos juntar mais, vamos almoçar junto, vamos estar junto, vamos tal lugar junto. Hoje isso perdeu muito, né? Então acho que a coisa complica muito por aí. Resgatar as memórias afetivas da família, né? Os Né? passeios na casa da avó, aquilo que a Então, criança muitas vezes gostava de fazer, às hum, vezes hoje nós não proporcionamos isso para as isso, crianças e uhum, trazendo uhum, elas para um outro mundo, né? Então, assim, eu perfeito. pude resgatar aqui
nesse nosso bate-papo, o quanto que é importante, né? As conversas claras, verdadeiras, entre os pais ou os cuidadores com seus Uhum, filhos, uhum, e isso uhum, aumenta muito o campo de confiança. E quando o campo de uhum. confiança aumenta, é entre nós mesmos. Se eu tenho uma amiga, um amigo ou um profissional do qual o meu campo de confiança é grande, eu vou falar mais de mim, eu vou contar mais as coisas que estão me causando dor. E normalmente a pessoa que vai para a dependência química, ela tem uma dor que ela ainda não conseguiu olhar para ela, né? Então, por isso que é tão importante o tratamento médico e Uhum. todos os outros complementares que nós precisamos nesse momento, porque não é um item, são vários. O ser humano é esse ser holístico, né? Tem matéria, tem inteligência, tem alma ou espírito, como qualquer um queira chamar. Uhum. Como tá boa a nossa conversa, viu? A gente fica aqui Uhum. falando umas 3 horas, né? É Mas isso seria aí. importante também a gente dar oportunidade para ver se alguém quer fazer uma pergunta. Mas fique muito Uhum. à Uhum. vontade. Se você quiser fazer mais algum complemento, doutor Uhum. Jaime, por favor. Muita Eu, gratidão de ter você conosco. eu fico lembrando também de como que as famílias estão isoladas entre si, né? Cada família no seu pedaço. Eu fico com muita saudade quando eu via a sua família vir no Recanto fazer aquela galinhada, aquele monte de gente, aquele amor entre as pessoas, né? Eu via que família grande, que família envolvente. Eu lembro do meu tempo de menino também, onde a gente entrava um na casa do outro, meus amigos lá em casa, e eu ia na casa deles, e as nossas mães, nossos pais se relacionando, se interagindo. Às vezes era uma outra família que dizia para uma família: olha, seu filho está assim, está assado, ele esteve aqui em casa, ele manifestou tal coisa, como é que ele está aí? Né? Então era uma coisa assim que tinha uma comunidade, né? As pessoas se entrelaçavam mais, isso facilitava mais, né? Hoje, cada família cuida do seu pedaço, a gente mal vai na casa de uma outra família, a gente não se reúne mais, né? Então, a importância que tem um grupo de famílias que se reúne, um apoia o outro, esse trabalho, né, que junta as pessoas, que junta as famílias, para que possa ter uma comum união, uma comunidade entre todas as pessoas que estão nesse universo do amor, da amizade, né? Isso, para mim, é um grande desafio a gente resgatar, né? Porque isso também é cura, né, doutor Jaime? Com Quanto certeza. mais nós tivermos em relações amorosas incondicionalmente, Uhum, nós uhum, vamos nos curando, porque com certeza. muito aprendizado vem, mas é importante estar aberto a esse aprendizado, estar Uhum, aberto a essa uhum, disciplina, né, de respeitar a cultura do outro, de aceitar a escolha do outro, porque muitas vezes nós ficamos, não vou falar com fulano por isso ou por aquilo. Então, parte também do tratamento depende dessa amorosidade, dessa paciência, do ouvir, do acolher, né? E essa é a proposta sempre que nós fazemos, né? é Gabriela, isso tem aí. alguma pergunta aí para o doutor Jaime? Alguma devolutiva? Como é que estão nossos internautas? Seria bom, Gabriela, também você colocar aí os nossos contatos da Amajá, tá? É isso aí. Tá? Eu fico Pessoal, sempre com, eu fico sempre com muita saudade, né, de estar junto com todos vocês da equipe, né, gente que eu já sei que já está em outra cidade, né? Fica sempre a esperança da gente se reunir, da gente se juntar, para a gente se fortalecer e continuar trabalhando junto, né? Fica sempre sim. essa esperança aí, para que a gente possa estar se reunindo e trocando, né? Eu realmente continuo confiante que em breve nós vamos poder nos reencontrar, fazer galinhada, né? Aí, ó. Nossas festas de final de ano, né? É Passagem isso do aí, ó. ano que a gente sempre fazia lá no É, Recanto.
mas nós vamos Então. encontrando alternativa. Esse novo ciclo que nós estamos vivendo é Uhum, principalmente, tá, para que a gente possa é, ampliar, ampliar os nossos atendimentos, as nossas convivências, uhum, né? Nós uhum, tivemos aí uhum. muita gratidão, muitas pessoas agradecendo as suas contribuições. Você será sempre bem-vindo aqui conosco, tá? Eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, né? Esse momento Amajá, resgatando vidas. E fica Uhum, o uhum. convite eterno para você, doutor Jaime, quando quiser vir aqui conosco, viu? E abrir Opa, também o obrigado. convite para alguém, se tiver alguém para indicar ou quiser vir aqui conosco Uhum, também, uhum, é um prazer. A Amajá é uma instituição que é da comunidade, tá? Hoje eu sou voluntária, sou uma das fundadoras e temos uma equipe que tem assim um carinho muito grande por todos que nos aproximam, todos que estão uhum. conosco. Gratidão àqueles que nos ajudam com as doações, tá? Com todos os processos e principalmente aos nossos alunos, as pessoas que Uhum. venham ao nosso encontro, porque sem eles nós não temos condições de realizar nenhum trabalho, tá? É Então, eu isso vou abrir aí. agora, doutor Jaime, para suas considerações finais, tá? É uma joia. Primeiro, querendo agradecer, né, essa confiança que eu recebo aí de todos vocês, né, dizer que é mútua, né, eu consegui encontrar na minha vida um grupo, um espaço onde eu consegui realmente trabalhar fazendo exatamente aquilo que eu acredito, sendo exatamente do jeito que eu sou. Eu sempre fui um psiquiatra que me encantei pela psiquiatria, pela universalidade da psiquiatria. O que eu estou vendo no mundo hoje é o afunilamento da psiquiatria dentro de uma visão biológica, dentro de uma visão de tratamento único, tratamento isolado. Eu sempre combati isso na minha vida e sempre tive dificuldade de trabalhar em instituições que cada um ficava para o seu lado, muitas vezes cada um criticando o trabalho do outro, né? Então, quando eu conheci a Marjá, eu conheci a força de união. E é isso que a gente tem que ter para ter sucesso no nosso trabalho, para ter sucesso nos nossos tratamentos, é saber que a gente trabalha em conjunto, que a gente trabalha junto. E é interessante, porque mesmo com a gente de longe um do outro, parece que a gente está unido, né? Os Sim, nossos corações estão unidos numa só corrente. Isso aí eu acho que todo esse desafio dessa fase de pandemia, de tudo isso que a gente está vivendo, não desmanchou, né? Parece que quando a gente encontra, a gente se fala, a gente se vê, a gente está aqui nesse, né? Parece que está vivo, justamente aquele sentimento. E eu acho que está vivo porque é uma força maior. Eu sempre senti o trabalho da Marjá ancorado, conectado com a força maior de vida, né? Uma força espiritual, uma força cósmica, né? Um desejo de trabalho, de transformação, que não nasce só da gente, nasce da vida, nasce do cosmos, nasce de toda essa história da Janaína que foi, né? Que deixou sim, esse desejo vivo. Então, isso para mim é uma coisa muito preciosa que a gente não pode deixar morrer, né? Tudo de bom exato. que a Marja faz, faz por causa dessa união, desse sentimento de unidade que todo mundo que vem para cá traz e encontra aqui dentro, né? Quem vem se tratar, quem vem trabalhar, quem vem oferecer um trabalho voluntário, encontra justamente isso. E a vida vai dando jeito de deixar esse conjunto vivo, essa chama de amor vivo, né? O nome é esse mesmo, Amar Já. A Eu tenho Marja. muita gratidão a vocês porque eu aprendi a amar um pouco mais estando com vocês, vendo o exemplo de como que vocês trabalham com amor, com dedicação, com carinho. Eu tenho certeza que cada um que chegar no trabalho de vocês, da Majá, vai encontrar justamente essa chama viva, né? É, E não vamos deixar morrer. Vamos ter ideias aí do que fazer, né? Talvez a gente não tenha ainda a condição de fazer de determinada maneira, mas cada um pode oferecer, né, o que tem de melhor para que isso possa
permanecer vivo e a gente permanecer nessa corrente. Então, agradeço a todos, agradeço a você, dona Edna, por liderar esse trabalho, por segurar esse rojão e manter viva essa nossa esperança, nossa união. Gratidão mesmo de coração. Gratidão é nossa. Eu só quero resgatar para o grupo que eu sou uma voluntária. Nós temos uma diretoria aí que trabalha demais para isso, né? Mas antes de encerrar, eu sei que nós já estamos com o tempo esgotado. Nós temos o Marcelo, que diz que passou pela Amajá, e ele gostaria que você falasse rapidamente para ele como que ele faz para parar de tomar o diazepam. Ou então, se você preferir, dá outra dica para ele, tá? Porque ele mandou essa pergunta agora já, e nós temos um tempo aqui no É, Instagram, tá? é um grande desafio, assim, a gente ter uma resposta muito É, delimitada e única, né? São sim. vários recursos que se pode conseguir, até mesmo através de outras, outras, vamos dizer assim, né? Remédios naturais, né? Remédios fitoterápicos que substituem o diazepam, né? É, talvez você ter a dificuldade de parar com esse tipo de remédio, muitas vezes é o sono, né? Para dormir, a pessoa tem dificuldade sem o diazepam. Às vezes ele já não tem um sintoma de ansiedade, mas na hora de dormir falta aquele relaxamento, falta aquela condição. Então, muitas vezes você buscar atividades, buscar né, uma meditação, um exercício físico, né, buscar uma rotina diferente para o seu dia a dia, né, buscar algo que você deixa de fazer no fim do seu dia, no período noturno, o horário que você tenta dormir, o horário que você tenta relaxar, perceber o que te excita, o que te acalma nesse momento, né, na sua rotina, no seu despertar. Muitas vezes a pessoa tem dificuldade, acorda despertando muito cedo, tenta dormir, não consegue, já acorda com aquela contrariedade, né? E às vezes despertar mais cedo, fazer uma atividade que você gosta, que você ativa a sua mente para o dia com mais disposição, com mais alegria, né? E ir percebendo o que você faz também para se relaxar e conseguir dormir, né? Eu lembro do trabalho que eu fazia no Recanto com o Tai Chi Chuan, com a meditação, a gente sempre comparava, né? A nossa mente ela tem que despertar junto com o sol nascente. E ela tem que recolher junto com o sol poente, né? E são muitas as ferramentas para a gente dar esse funcionamento para a nossa mente. Então, se no começo do dia você faz alguma atividade que você limpa a sua mente, o dia vai correr com mais plenitude, né? Então, eu sempre recomendo você, de manhã cedo, você conseguir fazer um alongamento, um exercício de serenidade, uma meditação, uma oração, preparar o seu dia antes de começar as atividades do seu dia. E mesma coisa no fim do dia. Você conseguir se recolher, às vezes de novo fazer um alongamento, uma atividade física, uma meditação, uma oração, um recolhimento da sua mente, você vai se preparar melhor para o momento de repouso na sua noite, né? Então, você equilibrar. Acho muito importante a diversidade de atividades durante o dia. Todo dia você fazer alguma coisa que diversifica. As pessoas acordam de manhã, se alimentam, vão trabalhar, alimenta de novo, trabalha o tanto que tem que ser, come alguma coisa e vai acabar o dia e indo relaxar, vamos dizer assim, já cansado, né? E quando a gente está cansado, a nossa mente, às vezes, ela desperta, ela acelera em vez dela recolher, né? Pelo próprio cansaço. Então, se você conseguir cadenciar o seu dia, botar uma atividade artística, uma atividade física, essas atividades de serenidade, de relaxamento do corpo, de bem-estar físico, quando você chegar para dormir, você vai estar com mais relaxamento físico e mental. Isso vai fortalecer o seu período noturno, o seu descanso noturno. Então, são orientações que a gente faz em geral, né?
buscando recurso de outras medicinas, né? De outras fontes, né? Da espiritualidade, da energia, de toda essa serenidade que o ser humano precisa ter. Então é muito fácil você permanecer com uma, né, excitação mental o tempo todo. O tempo todo você ter ali uma excitação mental, por mais que você esteja em equilíbrio, fica aquela faísquinha ali no seu sistema nervoso. E conforme você vai se cansando, isso aumenta. Chega à noite, você tem que tomar um relaxante que nem o diazepam. Muitas vezes é isso que acontece. Então, achar esse equilíbrio. É possível você viver em plenitude, é possível você viver em satisfação, em bem-estar, você construir isso, não desistir de construir isso na sua vida e achar as ferramentas que te oferecem esse equilíbrio, né, essa serenidade. Parece um desafio muito difícil, mas são coisas simples que você faz todos os dias. Tem que ser todos os dias para que você consegue chegar nesse equilíbrio, né? Muito bom. Sugestões aí. Gente, é Uhum. tão gostoso estar aqui com vocês, mas o nosso tempo acabou. E eu quero agradecer muito a participação de todos, deixar o convite aberto aí para o Dr. Jaime vir voltar quando puder, quando quiser. Nós temos assunto de sobra, né, para várias lives, né? Então, assim, eu quero te agradecer muito, 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 em nome da Amajá, em nome de todos que vão ser compartilhado, né? Esse bate-papo, eu tenho certeza que vai contribuir muito. E o convite já está feito, né, para os nossos internautas, para a próxima sexta, nesse mesmo horário, tá? Que quem estará aqui é a Ana Lúcia Tavares, que é a nossa psicoterapeuta que ajuda aí com as famílias, tá? Um beijo no coração, fiquem com Deus, muitíssimo obrigada a todos, tá? E eu espero que todos vocês, certo, sintam abençoado pela divindade. Um grande beijo, fiquem com Deus, tá? Obrigada, doutor Jaime, mais Eu que uma vez. agradeço. E muito obrigada a todos os internautas, a equipe da Amajá, que esteve conosco aí, tá? Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau.